Irmãs, boa noite. Nós estamos iniciando o nosso segundo Congresso de Mulheres em Transformação e nós vamos estar entoando um cântico ao Senhor. No entanto, eu gostaria de ler um texto, um pequeno texto que está em Atos, capítulo 10, versículo 30, até o 33. Atos 10, 30. Amém, irmãs? É um texto bem conhecido da palavra de Deus, texto do centurião Cornélio, quando ele conversa com o anjo, e depois Pedro também conversa com Deus. E a história aí, as irmãs conhecem, aquelas que não conhecem, depois podem ler lá em Atos capítulo 10, versículo 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todas aqui, na presença de Deus, prontas para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. Amém? Eu, pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, seu olhar me encontrou, um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali naquela cruz minha dívida pagou, quebrou todas as cadeias, e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou, e agora estou na luz. Morreu em meu lugar, meus pecados carregou. Então no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna em mim, pois eu fui transformado, meu Jesus morreu por mim. Obrigado.
Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, as trevas me tirou e agora estou na luz. Nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Canta aí. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. De novo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque estamos todas aqui para ouvir da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado. Abençoe as nossas vidas, abra o nosso coração, a nossa mente, que possamos estar aqui, ó Deus, conectadas contigo, ouvindo a tua doce voz. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãs. Que coisa boa. Nossa, como está tão linda a igreja, né? Que alegria a gente estar aqui reunida nessa noite. E estamos muito felizes, né? Falo em nome das meninas da organização por esse evento. Pastor e Juliana, obrigada, viu? Eu falei, nem deu, né, para a gente encontrar antes. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Nossa, que alegria, né? Eu falo assim, né, a gente eu nem posso falar muito, senão a gente... Eu fico até muito emocionada, né, de ver tantas mulheres aqui reunidas num propósito, né? E eu queria saber se todos vocês já abriram o kit. Quando eu estava falando que o kit estava maravilhoso esse ano, vocês não acharam que ia estar tão bom assim, né? Eu tenho certeza, ninguém imaginou, né? Caprichamos, não caprichamos, gente? Fala sério. Então, assim, ó, o seu kit tem que ter o crachá. Vocês viram que atrás tem a programação. Olha que chique, gente. Olha isso. Pra vocês não perderem a hora. Tá aqui todos os horários, entendeu? Tá facinho.
na palma da sua mão. Então, no seu kit tem também um exemplar da revista Alcance, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, da PMT. Leia em casa, ore por esses missionários. Você pode estar assinando essa revista, abençoando esse ministério. Depois, com calma, você faz isso. Tem também um caderninho para você estar anotando aí tudo de importante que o pastor e a Juliana forem falar, para a gente não esquecer. E quando a gente escreve, a gente guarda melhor, né? Tem também uma folha de perguntas, não percam essa folha, que amanhã a Juliana vai estar fazendo essas perguntas e a gente vai estar respondendo, refletindo sobre elas. Então, guarda essa folhinha que está aí dentro. Vocês ganharam uma água, né, gostosíssima, né? As irmãs de Lambari ainda não chegaram, mas de São Lourenço já tem gente aqui? Já chega. Então, há um problema, né, uma rixa entre as águas, então me desculpem as irmãs de São Lourenço, né? A água de Caxambu, naturalmente gasosa, deliciosa para vocês estarem tomando. Então, isso também a gente pensou. E a cereja do bolo do kit, que foi esse livro, né, gente? Esse livro maravilhoso da Elizabeth Elliot. Se você não conhece essa autora, você tem uma tarefa do evento, que é você chegar na sua casa, não agora, aqui durante o evento, não. Na hora que acabar, você vai pesquisar sobre essa mulher. Ela é uma missionária, foi uma missionária, né, com um ministério maravilhoso. O seu marido foi morto, né, no Equador pelos índios. Você já ouviu a história, não está ligando, né? É essa missionária que escreveu vários livros, e esse livro sobre obediência é um livro muito bom dela. Então, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada pela leitura dele. Eu falei, né, que o kit estava top. E falando em livro, muito carinho, né, pensando em cada detalhe, e a nossa intenção aqui é honrar o Senhor, né? Através de pequenas coisas, né? Da beleza que está aqui, né? Da organização, dos kits, do coffee break, né? O nosso intuito não é para falar assim, nossa, que legal aquele evento. Não. O nosso intuito é que a gente dê para o Senhor o nosso melhor, né? Que a gente faça as coisas com excelência, né? E pensando nisso, né? Eu queria só ler rapidamente 3 versículos. Você nem precisa, se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir, mas eu vou ler um em seguida do outro. Eles estão em João 1, 1, 3, Colossenses 1, 15, 18 e Romanos 11, 36, que fala assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nós estamos aqui por Jesus. É sobre ele, é para ele. Não é sobre mim, sobre o pastor e a Juliana que estão aqui, né? Tampouco sobre nós ou a igreja aqui de Caxambu, não. É sobre o nosso Salvador. Ele nos trouxe aqui. Você pode até pensar que foi assim, eu quero ir, não tenho mais nada de interessante para fazer. Mas foi o Senhor que nos trouxe aqui para esse evento, né, nesta noite. Tamanho o seu amor e bondade. Nós nada merecemos, mas o seu amor e sua graça sobrepõem os nossos pecados. E Ele quer derramar de si sobre nós. Louvado seja o nosso Senhor. Então, eu queria que a gente estivesse abaixando a nossa cabeça, está fazendo uma oração. Quero pedir ao pastor André, está aqui orando, né, para a gente possa pedir a bênção do nosso Deus sobre cada uma de nós, né, sobre esse evento, sobre tudo que vai acontecer. Que, de fato, o Senhor seja o centro aqui do nosso pensamento e do nosso evento. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós louvamos o Senhor, ó Deus. Que bênção é ver a manifestação do Senhor no rosto e no coração de cada uma das irmãs, dos irmãos que estão aqui essa noite, sedentos pelo Senhor, por ouvir a Tua voz, por ser tocado pelo Teu Santo Espírito, moldado.
Cada um aqui, ó Pai, na expectativa de ser surpreendido pela Tua palavra, Senhor, e ser edificado no Senhor. Nós louvamos, ó Deus, porque é obra do Senhor trazer os irmãos, as irmãs nas estradas em segurança, cuidando, ó Deus, da sua chegada, preparando, ó Deus, cada lugar, preparando este ambiente com todo carinho e amor, abençoando, ó Deus, toda a equipe da organização, abençoando o pastor, sua esposa Juliana, que o Senhor, ó Deus, receba a nossa gratidão. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, toque profundamente, molde caráteres, transforme vidas, Senhor. Que o Senhor traga, ó Deus, paz aos corações, renovo aos corações. Que o Senhor seja aquele que vai saciar a sede, aquele que vai levantar, ó Deus, e animar aqueles que estão abatidos, aquele, Senhor Deus, que vai falar tão profundamente que a Tua voz vai ser ouvida por todos os dias, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor possa repreender todo e qualquer tipo de distração, tenha nas Tuas mãos todo e qualquer tipo de preocupação, Senhor, para que cada um possa estar focado somente em Ti e consiga, ó Deus, ouvir a voz do bom pastor, ó Pai. Que o Senhor os atraia e nos atraia a Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos envolva nesses braços fortes de Pai. E que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, faça com que o Teu povo se pareça mais com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vivamos, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor. Abençoe, ó Deus, esta noite. Abençoe toda a programação, abençoe o dia de amanhã, ó Deus, também as programações, aqueles que voltarão, ó Deus, para os seus lares hoje à noite e voltarão para cá amanhã, que o Senhor continue cuidando de cada um e livrando de todo perigo e mal, ó Deus. E receba, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor e adoração, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite, irmãs. Obrigada. Irmãos, né? Que tem alguns irmãos por aí. Quem estava aqui o ano passado? Excelente. Como que chama o nosso momento? Aquietai-vos. Realmente a Lília falou, né? A igreja está linda. Glórias ao nosso Deus que nos trouxe até aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia? Êxodo 33. Esse é o nosso momento de acalmar o nosso coração, aquietar o nosso coração, né? E realmente fazermos aquilo que nós nos propomos ao estarmos aqui, né? E Êxodo 33, versículo 7, diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Na versão King James, fala tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós, como bem disse a Lilian aqui, nós estamos aqui pelo Senhor. Primeiro porque o Senhor nos trouxe até aqui, na verdade, primeiro porque o Senhor nos alcançou, nos salvou e nos atraiu a estarmos aqui.
Ó Pai, mas nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Nós queremos aprender mais do Senhor. Então, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Desde o nosso primeiro encontro da organização, e acho que foi em agosto do ano passado, nós estamos orando por esse momento. Nós estamos orando para que Deus realmente fizesse o que Ele quisesse, né? Que Ele tratasse o nosso coração conforme o desejo dEle, né? E eu comecei a orar pessoalmente, né, para a minha vida. Senhor, eu quero estar. Porque muitas vezes, gente, nós estamos fisicamente, mas a nossa mente não está. E eu falava, Senhor, eu quero estar. Quero estar à mesa com a minha família. Eu quero estar com os meus amigos. Eu quero estar com os irmãos da igreja. Eu quero estar na escola. Para quem não sabe, eu sou professora. Então, eu quero estar. Eu quero viver o momento. Tá? Só que aí, quem me conhece, algumas coisas aconteceram na minha vida. Né? Minha mãe caiu. Eu tive que parar. E eu entendi que, assim... Na verdade, eu não tive que parar. Eu tive que pôr o pé no freio e desacelerar. E eu entendi que quando a gente está mudando de rota, né? Eu queria estar, né? Eu queria mudar, queria estar presente. Quando você está dirigindo, você vai, vou ter que voltar. Você tem que desacelerar para mudar o seu caminho, né? E eu entendi aquilo, que eu tinha que parar. Minha mãe melhorou, eu torci o pé. E eu tive que aprender a fazer as coisas com calma, coisa que eu sou levemente agitada, assim, né? Faz meio correndo. Na verdade, é porque a gente tem sempre muita coisa para fazer, né? Você está cuidando de filho, lavando roupa, limpando casa, arrumando coisas de escola, coisas da igreja, né? É sempre muita coisa fazendo ao mesmo tempo. Não é assim? Ou sou eu, gente, só? Não, né? Mas eu aprendi a ter que ir devagar. Porque quando eu ia correr, o pé doía. Aí eu ia ter que... eu ia devagarinho, né? E eu fui desacelerando. Então, eu sou uma mente agitada em recuperação. Mas por quê? Porque o corpo estava parando. Mas e a mente? Né? E a mente? Nós, para os nossos filhos, a gente quer dar tempo de tela, né? Limitar. Não, só tantas horas. Mas e a gente? Porque aquele feed lá do Instagram, como dizem, é até quase a morte, né? Porque nunca acaba. Então, se você fica ali, você fica ali, né? E eu, para quem me conhece, para mim é fácil desapegar de um celular, né? Eu demoro a responder mensagens. Às vezes eu não atendo ligação, estou vendo só as cabecinhas balançando. Confirma. Eu tenho lutado, gente, para melhorar isso. Mas eu desapego do celular. Mas como que desapega da sua mente? Porque eu não sei a sua, mas a minha é meio que um turbilhão, né? É só a minha, gente? Ah, muito obrigada. Os homens falam que é difícil entender a mente da mulher, mas o que é, gente? Você fala 1000 assuntos numa frase só, né? Porque a gente é assim, né? Amor, desliga ali para mim. Meu Deus, não fiz a matrícula do inglês. Nossa, o tênis do menino está furado. A roupa no varal. Meu Deus, a vizinha pediu oração e esqueci de orar. Não é assim? Nós não somos assim? E aí, quando a gente tem que sentar para parar e ouvir, como que está a nossa mente? Lembrando de todas as tarefas que você tem para fazer, né? Quem é que deixou roupa na máquina batendo? Quem deixou? Ninguém deixou o fogão ligado, não, né? Pelo amor de Jesus. Mas na nossa mente não é assim? E às vezes a gente até quer, né? Eu estou aqui, ó, eu quero, mas é minha mente. Como que eu faço para desligar? Né? Mas pensa aqui em Moisés. Moisés, ele entrava na tenda, sem nenhum problema, não tinha nada para resolver. Verdade? Né? Olha, ele estava diante de Deus. Você acha que Moisés ficava assim, nossa, eu estava lá diante de Deus. Deus falando com ele, ele assim, ó, nossa, eu tenho que resolver aquele probleminha, né? Você acha, gente? Ele não tinha problema, gente. Não? Só um povo reclamão, né? Mas quando ele entrava ali na presença de Deus, ele estava na presença de Deus. E certamente os problemas que ele tinha para resolver, ele colocava ali diante de Deus, né?
Porque, afinal de contas, ele estava diante de Deus. E como o texto nos diz, no versículo 11, ele falava ao Senhor face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Como que eu encontro um amigo? Eu vejo meu amigo e falo, é assim que eu encontro um amigo? Não é. Eu quero contar o que aconteceu, eu quero conversar, eu quero escutar, não é? Eu tenho prazer em estar ali. E ele estava na presença de Deus. Você acha que ele ia pensar em outra coisa? Aí você pode falar, Keila, mas lá tinha uma coluna, né? Era um negócio assim diferenciado, né? Mas o Deus é o mesmo. O mesmo Deus que estava lá com Moisés está aqui conosco hoje. Moisés, ele vivia na expectativa de um Messias que vinha, que estava por vir. Mas nós vivemos sabendo que ele já veio. E porque ele veio, o véu se rasgou. Nós temos livre acesso à presença desse Pai, a qualquer momento. Mas se nós pensarmos, Deus planejou esse momento que nós estamos aqui. Ele planejou. Nasceu certamente no coração dele e veio para nós. Foi ele que te incomodou para estar aqui hoje, para ouvir da palavra dele. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar pensando em tudo que nós temos para fazer? Ou nós vamos desfrutar da presença desse Deus? E receber da palavra dele? E ouvir o que ele tem para mim e para você? E isso é uma escolha nossa. O que a gente ouve, o que acontece em volta da gente, muitas vezes a gente não tem muito controle, né? Porque às vezes a pessoa vem falando, você passa escutando, mas o que acontece na sua mente, você tem controle. E às vezes a gente não consegue sozinho. Certamente a gente não consegue sozinho. Mas nós temos aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, a gente precisa desacelerar. Voltar um pouquinho na época quando a gente era criança. Eu lembrei, até esqueci de comentar com a Danda, na casa, minha tia tem, né, 6 filhos, e aí eu ia passar férias lá, então eram 7. E ainda tinha a vizinhança que é toda para a casa dela, tá? Mas a gente acordava cedinho na época do frio, e para baixo da casa da minha avó tinha um campinho, e ele craquelava de gelo. Porque antes fazia muito mais frio que agora, né? E aí a gente acordava cedo para patinar no gelo. Nas férias, era 6 horas da manhã, a gente ia patinar no gelo, tá? A hora que o sol batia, o gelo virava água, a gente fazia o quê? Corria para a beira do fogão a lenha, para esquentar. E depois enfiava debaixo da coberta para poder assistir desenho. À tarde, não sei se você lembra disso, a gente andava pelo campo lá, fazendo as dormideiras dormir. Era dorme, dormideira, vai acordar segunda-feira, né? Então, a gente ia passando a mãozinha na plantinha que fecha, para quem não conhece, né? Você passa a mão e ela fechava. Então, a gente saía correndo e passando a mão naquilo ali. E criança, gente, é muito bom por isso, porque ela contempla aquilo que Deus fez. A gente acordava cedo para poder desfrutar daquilo que Deus fez para nós. E nós, adultos, precisamos fazer isso. A Lloyd sempre posta no grupo da SAF, quando ela está caminhando, não só a Lloyd, outras irmãs também, mas assim, flores, alguma coisa que ela vê que toca o coração dela. Por quê, gente? Se eu estou ali com o meu celular, estou fazendo caminhada, com o meu celular, eu vou prestar atenção em alguma coisa? Não. Mas se eu estou contemplando aquilo não vai me tocar? É obra do meu Criador. Os céus proclamam a glória de Deus. Os salmistas nos ensinam isso. Nós precisamos parar e voltar com o nosso olhar de criança e contemplar aquilo que Deus já fez por nós, né? Criou por nós, porque só assim eu consigo ver o que Ele está fazendo na minha vida. Então eu preciso desacelerar, aquietar a minha mente, aquietar o meu coração. E nesse momento é para isso. Para eu colocar diante de Deus, Deus, eu estou preocupada com isso. Se você tem alguma coisa aí que você tem que resolver, que você não pode esquecer, pega o caderninho, anota atrás, tira da sua mente, para você não esquecer, está lá anotado.
Mas coloca diante de Deus aquilo que te perturba. Como eu disse, Moisés, ele tinha problemas, ele tinha coisas para resolver. Mas quando ele estava diante de Deus, ele estava diante de Deus. Nós estamos diante de Deus. Aproveite esse momento. Se entregue, coloque tudo que te perturba. Porque Moisés aguardava o Messias, nós aguardamos a volta do nosso rei, onde ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Onde ele quando ele vai tirar do seu peito essa dor, o sofrimento, aquilo que te incomoda. E aí sim nós vamos viver plenamente satisfeitos, né? Sem problemas. Mas aqui, nessa terra, como a Gabi disse no livro ali, os problemas vão aparecer. E nós só estaremos plenamente satisfeitos, felizes, com paz no coração, diante do nosso Deus. Aproveite esse momento. Feche os seus olhos agora. Coloque diante de Deus aquilo que tem inquietado o teu coração, aquilo que tem te deixado incomodado, que pode impedir que você ouça a palavra do Senhor para você nessa noite. Entregue ao Senhor. O Salmo 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem aos que são afeiçoados à mentira. Então eu disse: eis aqui estou. Eis aqui estou. E lá no versículo 16 diz: folguem-se em ti, rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Ore agora. Coloque diante do Senhor. Eu vou pedir para a Elisângela fazer uma oração para nós, a Danda.
Não desperdice esse momento. Aproveite do Senhor. Eu vou chamar o grupo de louvor. Vamos colocar de pé. Vamos passar uns momentos aqui louvando a Deus, não sem antes olhar para a pessoa que está do seu lado. Diga que bom que você está aqui, que bom que você veio. Vamos lá. Aqui é o teu povo, todos uma só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Amém, né? Irmãs, nós estamos aqui, separamos tudo lá fora, né, Keila? Esquecemos, deixe lá com os maridos, a casa, as coisas, para nós estarmos aqui conectadas com o Senhor. Qual que é o tema do nosso encontro? Qual é? Não. Qual é o tema do nosso encontro? Obediência. Eita! Palavra difícil, né? Palavra difícil. Às vezes nós cobramos das crianças obediência, mas às vezes nós também estamos desobedientes em muitas coisas, né? O texto que nós lemos aqui do começo, sobre Pedro, sobre Cornélio, 2 homens, um judeu, outro romano,
E os dois obedeceram. Cornélio era um homem bom, temente a Deus. Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Ele mandou buscar Pedro. Pedro teve uma visão, não estava entendendo nada, mas Deus falou com ele: vai, que eu quero que você vá lá falar as coisas que eu quero. E Pedro foi, mesmo sem entender. Obediência. Que nós possamos, como mulheres do Senhor, estarmos sempre prontas a obedecer à voz de Deus, E nós vamos continuar nosso louvor, entronizando Jesus. Aliás, não entronizando, porque Ele já está entronizado, Mas Ele está aqui no nosso meio, e nós vamos declarar nosso amor a Ele através desse louvor. Jesus, entronizamos, declaramos que és Rei, Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém, irmãos? Que bênção. Nós vamos cantar o louvor que nós cantamos no prelúdio. Olha essa letra linda, maravilhosa. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue, que foi derramado por mim, por Ti. E, realmente, essa experiência da salvação é uma coisa única, é uma coisa pessoal. E eu espero de coração que todas aqui já tenham entregado suas vidas para Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu, pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança pra viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. O caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha
minha dívida pagou, quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Morreu em meu lugar, meus pecados carregou. Então no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna em mim, pois eu fui transformado, meu Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos, redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos, redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, ao coral. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Fomos lavadas no sangue. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se este sangue lavados, mais alvo que a neve eu serei. Glória a Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Amém.
Querido Deus, obrigada, Jesus, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigada por esse dia tão lindo que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor, por ver a casa do Senhor, essa casa de oração cheia de mulheres, irmãs e irmãos. Obrigada, Senhor. Que privilégio poder estar aqui, Senhor. Que privilégio cada um, ó Pai, que está aqui. Obrigada porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. Querido Deus, aceita o nosso louvor. Os nossos lábios são tão impuros, Senhor. Somos miseráveis, somos pecadores, Senhor. Mas muito obrigada pelo sangue de Jesus que verteu na cruz por nós. Por isso nós estamos aqui. Obrigada, meu Mestre. Obrigada, meu Senhor Jesus. Aceita o nosso louvor, meu Deus. Cuida de cada coração que adentrou aqui nesta noite. Nós não sabemos como cada coração está, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, e que o Senhor possa estar visitando cada um de nós de forma muito especial. Obrigada, Jesus. Eu te louvo, te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Que bênção, né, minhas irmãs? Que bênção. Agora, né, todo mundo na expectativa. Ninguém quer me ver falar, né? Eu quero estar apresentando os nossos palestrantes ilustres, queridos e já amados por nós, né? Pastor João Paulo e Juliana. Você pode estar vindo aqui os dois, né? E o pastor João Paulo é casado com a Juliana e ele é pai de 3 filhos, o João, de 21 anos, a Maria Eduarda, de 19, e o Gabriel, de 16. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana JMC em Jandira, São Paulo. Bacharel em Teologia pelo Seminário JMC em Mackenzie, mestre em Antigo Testamento pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, e em Novo Testamento pelo Calvin Seminary, chique, né, gente? Doutor em Ministério pelo Reforma de CPAJ e doutor em Novo Testamento pela Trinity International University. Dentre artigos e livros, escreveu mais recentemente Entenda a Bíblia e União com Cristo. A Juliana, esposa do pastor João Paulo, é formada em psicologia e pós-graduada em psicopedagogia, teologia bíblica e em aconselhamento bíblico. Também concluiu vários cursos livres em aconselhamento na Trinity International University em Chicago. Trabalha como conselheira bíblica, palestrante e dá treinamento em aconselhamento bíblico. Lidera alguns grupos de discipulado feminino e trabalha como supervisora na Igreja Presbiteriana JMC e no treinamento de pessoas para atuação na clínica de aconselhamento bíblico que tem na igreja. Gente, eu falei que estava top os nossos palestrantes. Não era assim, qualquer coisa, não. Então, pastor e Juliana, sejam muito bem-vindos aqui. A gente está muito feliz de recebê-los. Quero convidar o pastor Fábio, que o pastor Fábio foi aluno do pastor João Paulo no seminário, né? Até agradeço o pastor que intermediou esse nosso contato, né, para o pastor estar aqui nessa noite. E o pastor Fábio vai estar orando, e eu já passo a palavra para o pastor depois. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo, Juliana. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, te louvamos, te bendizemos e agradecemos ao Senhor. Ó Deus, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida do seu povo. O Senhor sustenta o teu povo e a tua igreja através, ó Deus, do teu Espírito e da tua santa palavra. Ó Deus, nós louvamos o teu nome pela vida do pastor João Paulo, pela vida da Juliana, que estão conosco aqui. O Senhor os trouxe em segurança, ó Deus, e te agradecemos por isso. E suplicamos, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe nesse tempo, trazendo instrução, orientação, direção, encorajamento, desafiando-nos, ó Deus, justamente, ó Deus, nesse tema, ó Deus, obediência, Pai. Fala ao coração do teu povo, fala, ó Deus, ao coração da tua igreja, e que o teu Espírito, ó Deus, haja em nós, é o que nós rogamos nessa noite, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãs, desculpem as questões técnicas aí, mas é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Que gostoso que foi ouvir vocês cantarem. A igreja cantou bonito, as irmãs cantaram forte. E como foi gostoso. Eu tinha uma sensação muito gostosa no seminário, que era quando
nós estávamos na capela do seminário, então aquele monte de homem junto cantando, era uma coisa muito gostosa de ouvir, vozes masculinas juntas adorando a Deus. E aqui foi interessante, porque eu tive uma sensação diferente, que foi vozes femininas juntas adorando a Deus. Louvado seja o Senhor por isso, Ele é bom, e a misericórdia dEle tem durado para sempre. Parabéns às irmãs que escolheram o tema desse congresso, obediência. Que coisa boa podermos falar sobre esse assunto tão importante e tão raro na igreja. Nós temos, como presbiterianos, falado muito sobre a graça. E louvado seja Deus pela graça. A graça é linda, a graça é maravilhosa. A gente canta sobre a graça e merece que cantemos mesmo, porque a graça é linda e maravilhosa. Mas tem gente que está abusando. Tem gente que está abusando. Tem um livro na Bíblia que fala sobre o risco de transformar a graça em libertinagem. E tem gente fazendo isso. Tem gente achando que porque nós somos salvos pela graça, então a obediência é um opcional da vida cristã. Não é. Não é. Obediência é central, obediência é fundamental. E a gente vai gastar aí esses 2 dias falando a respeito disso, sobre o quanto a obediência é importante. Nosso tema dessa primeira palestra, o subtema, já que o tema é santidade, eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Esse é meu tema, é sobre isso que nós vamos falar. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Isso está escrito lá em Deuteronômio 11:26, mas o texto que nós vamos estudar hoje vai ser Levítico 26. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Levítico 26. Quando funcionar aí atrás, vocês me digam, só para eu ficar sabendo. Acho que eu vou ver aqui, não é? Eu vou ver nessa televisão aqui quando estiver funcionando. Ótimo, beleza. Então, irmãs, o fato é que Levítico 26 é um dos textos que fala a respeito de bênção e maldição nas Escrituras, dentre outros vários. Nós vamos ler o texto inteiro e depois ele será exposto. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês para se inclinarem diante dela. Porque eu estou lendo Levítico 26, eu estou no final do 1. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, a debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade, habitarão em segurança na terra, estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize, afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olharei para vocês, e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porém o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E eu, o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios, quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Louvado seja o nome do Senhor pelas diversas promessas que Ele nos faz. Vários textos da Bíblia falam coisas semelhantes a essas. Textos que nos ensinam que se nós obedecermos o Senhor, obrigado querido, se nós obedecermos o Senhor, nós teremos bênçãos. Por outro lado, esses mesmos textos continuam, e depois a gente vai ler o resto,
dizendo que se nós desobedecermos o Senhor, nós teremos maldição. E vejam, isso nunca foi revogado. Essa realidade continua sendo uma verdade espiritual. Se você obedece, você colhe bênçãos. Se você desobedece, você colhe maldições. Esses são alguns dos textos do Antigo Testamento que falam sobre isso. Êxodo 23, Levítico 26, Deuteronômio 7, Deuteronômio 11, Deuteronômio 27, Deuteronômio 30, Josué 24. Textos que repetem listas de bênçãos ou de maldições. E Deus então deixa para nós. O que você vai escolher? Eis que eu ponho hoje diante de você bênção e maldição. Você vai escolher o quê? Bênçãos pela obediência ou maldições pela desobediência? Eu não tenho dúvida de que algumas de vocês têm colhido bênçãos pela obediência. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas algumas de vocês também têm colhido maldições por causa da desobediência. E como é dura a vida de alguém que colhe maldição por causa da desobediência. Porque Deus, o Deus que sabe abençoar, irmãs, Ele sabe amaldiçoar também como ninguém. Aliás, lembrem-se de uma coisa, na Bíblia nunca é Satanás quem amaldiçoa, é Deus. Satanás não tem poder de amaldiçoar ninguém. Quem amaldiçoa na Bíblia é o Senhor Deus. Lembra? Ele é o Deus que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Porém, ele amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração daqueles que fazem o que não é correto. Ele amaldiçoa. Quem amaldiçoa é Deus. Por isso que quebrar a maldição hereditária é um negócio meio esquisito, porque a maldição vem do próprio Deus, não é coisa do diabo. Então, nosso primeiro ponto aí, Deus abençoa pessoas baseado na obediência e não na fé. Isso é sério. Não é a tua fé a priori que vai resultar em bênçãos para você. É a tua obediência. Porque tem crente verdadeiro, ele tem fé salvífica, mas ele não tem obediência. E esse crente, se é que dá para chamá-lo assim, não será abençoado pelo Senhor. Então o nosso texto deixa isso claro quando ele diz: não façam ídolos para vocês. Ou seja, qualquer coisa que compita com Deus na nossa vida. Normalmente os ídolos são coisas boas que nós transformamos em coisas absolutas na nossa vida, ou coisas que têm mais importância do que o nosso próprio Deus. Pode ser os filhos, pode ser o marido, pode ser a arrumação da casa, pode ser a profissão, podem ser várias coisas. Tudo é um ídolo em potencial. Não façam ídolos para vocês, diz o Senhor. Não levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedras com figuras esculpidas, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então vem um segundo mandamento, além do mandamento não façam ídolos. Guardem os meus sábados, guardem o dia do Senhor, guardem o meu dia como um dia especial, como um dia reservado, como um dia diferente, como um dia de comunhão comigo. Reverenciem o meu santuário. Naquela época, o santuário, o local físico, era o local que representava a própria presença de Deus, e de fato a presença de Deus estava mais ali do que em outros lugares. Então Deus diz: reverenciem o meu santuário. No nosso caso seria o ajuntamento, independente de onde ele ocorra. Então ele repete: eu sou o Senhor. E aí então o nosso texto, e esse tipo de estrutura vai seguir o tempo todo o nosso texto. Nosso texto trabalha num tipo de estrutura que é muito comum para quem trabalha na área da computação. Quem gosta de computação, especialmente aqueles que fazem os programas que a gente usa, os apps que a gente usa, está acostumado com esse tipo de estrutura, que é a estrutura se, então. É uma estrutura fundamental na nossa comunicação e, de maneira muito especial, nos computadores. No computador, tudo que você faz tem a ver com isso. Se você clicar aqui, então vai acontecer aquela coisa. Se, por outro lado, você clicar naquele outro lugar, vai acontecer aquela outra coisa. Se você der 2 cliques, acontece uma coisa. Se você der 3, acontece outra. Se você mexe com 3 dedos, acontece uma. Com 2 dedos, outra. Com 1 dedo, outra. Se você mexe do lado de cá, acontece uma. Do lado de lá, acontece outra. Se, então.
Esse tipo de estrutura é uma estrutura que Deus usa várias vezes na Escritura. Várias vezes. Se, então, estrutura condicional. E é essa estrutura que nós temos diante de nós. Se, vejam lá no nosso slide, se tal, 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 então eu, e aí vai vir uma lista enorme do que o eu, Deus, vai fazer aí no texto. 3 coisas são as condições que Deus exige aqui nesse texto. Se, número 1, andarem nos meus estatutos. Ou seja, eu escrevi vários estatutos, várias regras, várias coisas que eu quero que vocês façam. Se vocês cumprirem essas coisas, se vocês praticarem essas coisas, se vocês andarem nessas coisas. 2, se vocês guardarem os meus mandamentos. Guardar. Eu guardo no coração a tua palavra. E se vocês os cumprirem, não adianta só ouvir, você tem que ser um operoso praticante. Basicamente, Deus está falando 3 vezes a mesma coisa. Se você obedecer, é basicamente o que Deus está falando. E aí Deus diz, então, e aí vem um monte de bênçãos. Então eu lhes darei a chuva na época certa. Lembra que aquela era uma cultura agrícola. E, portanto, chuva na hora certa, especialmente numa cultura que depende 100% das plantações, é uma coisa fenomenal, é uma coisa extremamente necessária. E Deus promete, eu vou fazer isso por vocês. E como consequência, a terra produzirá a sua colheita, a árvore do campo dará o seu fruto, a debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima, ou seja, vocês vão colher tanto. Vocês vão colher tanto grão, que quando chegar a hora da próxima colheita, vocês ainda vão estar debulhando o grão, vocês ainda vão estar secando o grão, batendo no grão, padejando o grão, porque vai ser muito a colheita de vocês. A vindima se estenderá até o tempo da sementeira, vocês estarão colhendo e vai chegar a hora já de semear de novo. Ou seja, Deus está usando uma linguagem forte, uma linguagem bastante impressionante para quem está acostumado com coisas da agricultura. É quase como se as estações das plantas não fossem mais respeitadas, porque Deus ia fazer uma produtividade tamanha que a planta ia produzir, e eles não iam quase que dar conta de fazer tudo que precisava ser feito para cuidar de tanta colheita como teriam. Vocês comerão o seu pão à vontade, e vocês habitarão em segurança na sua terra. Então aí Deus promete mais 2 coisas, além da chuva e dessa colheita maravilhosa, Deus promete que eles iam ter tranquilidade para comer o pão. Eles teriam segurança na terra. E aí Deus continua a partir disso, não é? Estabelecerei paz na terra. Palavrinha hebraica shalom, bem importante, que tem um significado muito maior do que só ausência de problema, ausência de guerra. Paz no pensamento bíblico é uma condição, é uma situação onde tudo na criação está cumprindo o seu devido papel. Nada está fora do lugar, tudo está direitinho. E aí Deus descreve, vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Eu quero que vocês reparem de maneira especial quantas questões psicológicas estão envolvidas no nosso texto. Quantas questões comportamentais e de sentimentos estão aqui no nosso texto. Ok? Então, uma das promessas, caso eles obedecessem a Deus, eles não iam viver com medo. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará a espada, não vai ter guerra. Vocês é que perseguirão seus inimigos, e eles cairão a espada diante de vocês. Aliás, eu vou abençoá-los tanto, que 5 de vocês vão perseguir 100 deles, e 100 de vocês vão perseguir 10.000. Impressionante, não é? A proporção da força do povo de Deus, quando esse povo é obediente. Você pode ser crente, mas você pode ser um crente desobediente. Você pode ser súdito do rei, mas você pode ser um súdito desobediente do rei. E súditos desobedientes recebem punição, recebem maldição. Filhos desobedientes recebem punição. Pelo menos era assim na época que pais sabiam educar os seus filhos.
Quem desobedece recebe consequências. E com o nosso Deus não é diferente, porque Ele é um bom pai. Ele sabe educar os seus filhos. Mas se eles obedecessem, então é bênção, 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 bênção. Seus inimigos cairão espada diante de vocês. Olharei para vocês. Olhar para vocês é uma linguagem bíblica que tem a ver com a linguagem da corte real. Então, várias vezes isso aparece na Bíblia. Essa ideia de Deus olhar para nós, né? Como na bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. É a mesma coisa dele olhar. Lembra no caso de Esther? Ela fica com medo de entrar na presença do marido dela, o rei. Por quê? Porque se ele não olhar para ela, ela está lascada. Vai acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com o outro marido, com a outra esposa. Então ela fica com medo. Então quando ela entra, é um alívio para ela quando o rei olha para ela e estende o cetro na direção dela. Isso é o rosto brilhar em direção a alguma pessoa. Isso é, imagina quando é Deus que faz isso para a gente. Eu vou olhar para você. Eu não vou virar o rosto para você, eu vou olhar para você, se você for obediente. Ele continua. Aliás, eu não mudei aqui, não é? Está difícil de administrar os dois. Eu os multiplicarei e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, a colheita ia ser tão absurda que Deus disse que eles iam jogar fora o que tivesse sobrado da anterior. A bênção ia ser tão grande que a bênção anterior eles iam ter que desprezar para poder guardar a nova bênção do Senhor Deus. Porém, o meu tabernáculo no meio de vocês, ou seja, a minha presença estará com vocês, e eu não me aborrecerei com vocês, se vocês forem obedientes. Andarei entre vocês. Irmãos, qual é essa promessa? Irmãs, qual é essa promessa? É a promessa da presença de Deus. Eu vou andar com você. Se você for obediente, eu vou andar com você. Vou estar junto com você. Onde você estiver, eu estarei com você. Serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Terceira vez que ele repete: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para que não fossem escravos dos egípcios, quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Eu dei a vocês uma situação tal que vocês não são mais escravos dos outros, vocês não são mais um povo humilhado, mas agora vocês são um povo que anda de cabeça erguida, um povo que não tem de que se envergonhar. Maravilha! Nosso Deus maravilhoso que sabe abençoar como ninguém. 13 versículos para a bênção, marquem bem isso. E agora, Deus fala do outro lado da moeda. Deus amaldiçoa com base na desobediência. Essa maldição de Deus é sempre condicional. Nós veremos no nosso texto não apenas um nível de maldição, mas 5 níveis distintos de maldição. Ou seja, se você desobedecer, você vai chegar no nível 1. Se você não entender que eu estou te mandando maldição para você se arrepender, eu te mando para o nível 2. Então, para o nível 3, nível 4, nível 5. É isso que o nosso texto vai apresentar. Deus está em busca do arrependimento do seu povo. E Ele fará tudo o que for necessário para fazer você se arrepender. Ele quer, se Ele te ama, Ele quer que você se arrependa. E Ele vai buscar esse arrependimento via maldição. Ok? Ele começa sussurrando, quando a gente não ouve, ele termina gritando bem alto. Então, agora nós temos de novo mais uma condição, mais uma estrutura condicional. Mas, se, veja lá, 3 sis e 1 então lá no 16, né? O 14 tem um se, o 15 tem 2 ses e o 16 tem o então. Mas, número 1, se não me ouvirem, ou seja, eu dei meus mandamentos, eu falei minha instrução, eu lhes dou a minha palavra, eu lhes dou os meus estatutos, se vocês não me ouvirem, se vocês não cumprirem todos estes mandamentos, se vocês rejeitarem os meus estatutos, se vocês ficarem aborrecidos com os meus juízos, sabe aquela coisa de você falar assim, nossa, mas Deus exagera, não é?
Às vezes Deus é Ele quer tudo certinho, tudo direitinho. Se você começar a ter aborrecimento com os juízos de Deus, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e a ponto de quebrar a minha aliança, então veja, aqui nós temos algumas condições: não ouvir, não cumprir, rejeitar, aborrecer, não cumprir e quebrar. 6 condições. E aí então, o resultado. Irmãs, isso infelizmente acontece na nossa vida. Nós por vezes deixamos de ouvir o Senhor, por vezes deixamos de cumprir os mandamentos, por vezes rejeitamos os estatutos, por vezes nos cansamos, nos enfadamos da vontade de Deus, das exigências de Deus, daquilo que Ele quer que nós façamos, que nós consideramos difícil. E quando fazemos isso, estamos quebrando a aliança. Porque o nosso lado da aliança é a obediência. E notem, eu não estou falando para ser salvo. Eu estou falando de quem já foi salvo. Tudo isso daqui é para quem já foi salvo. A obediência é uma exigência para quem já foi salvo. Quem não foi salvo não consegue obedecer. Então, tudo isso daqui se aplica para a vida do crente, aquele que já foi salvo pela graça. Deus está falando tudo isso com esse povo antes ou depois de redimi-los do Egito? Antes ou depois de tirá-los do Egito? Depois, evidentemente. Ou seja, Deus colocou isso como condição para que Ele os salvasse do Egito? Não. Ele os salvou pela graça, os tirou do Egito pela graça. Ele os adotou pela graça. Mas agora você é filho. Então agora vão aprender as regras de casa, vão aprender com o papai a ser filho obediente. E é isso que Deus está fazendo. Se você obedecer, bênçãos. Agora, se você desobedecer, e agora vai vir uma lista enorme de maldições, então eu, o próprio Deus, lhes farei isso. Eu falei das questões lá de comportamento e questões emocionais, né? Olha só como começa. Trarei sobre vocês pavor, medo. Isso numa cultura como a nossa, numa cultura de pessoas com tanta ansiedade, que chegam a ponto de ter crise do pânico, a gente deveria ouvir o que o Senhor diz. Trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre. Essas coisas que fazem desaparecer o brilho nos olhos e definhar a vida, secar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês. Lembra que ele tinha dito, eu vou olhar para vocês? Agora ele diz, eu vou virar a cara contra vocês. Vocês vão aparecer, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer que não estou vendo vocês. Com consequência dele não ouvir as nossas orações também. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês. Vocês não quiseram ficar sob domínio de quem ama vocês? Então quem odeia vocês vai dominar vocês. Vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Isso é basicamente a definição de uma crise de pânico. Isso é basicamente a definição de quem é super ansioso. É você ter essa sensação de fuga quando ninguém está te perseguindo. Muita gente vive desse jeito aqui. Isso é maldição de Deus, irmãos. Isso é maldição do Senhor. Esse foi o primeiro nível de maldição, ok? Então nós passamos pelo primeiro nível. Agora a gente está chegando no segundo nível. Se ainda assim não me ouvirem. Então, vocês não me ouviram, eu amaldiçoei. Agora vocês estão ouvindo? Aí o povo fala, não. E aí Deus diz, se ainda assim vocês não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Lembra quando Nabucodonosor está tão irado com Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, como se isso fosse matá-los mais ainda do que anteriormente. É isso que Deus está fazendo aqui. Ok, você não ouviu? Eu acendi um fogo aí. Eu estou te amaldiçoando. Você está me ouvindo agora? Não, não estou, Senhor. Então, deixa eu colocar mais lenha na fogueira. Então, eu vou piorar a tua vida.
Então, as coisas vão se complicar 7 vezes mais. É claro que 7 é um número simbólico na Bíblia. Não quer dizer que necessariamente Deus vai castigar mais 7 vezes, vai multiplicar exatamente por 7. Mas o problema é que 7, o símbolo do 7, é o número da completitude, é o número da perfeição. Então, num certo sentido, é melhor ficar com a literalidade. Porque ou é 7, ou é de maneira completa. Ok? Quebrarei o orgulho da força de vocês. Farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Ou seja, não vai chover e a terra também não vai brotar, porque a terra é bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará a sua colheita. As árvores da terra não darão o seu fruto. Esse foi o segundo nível. Deus vai então para o terceiro nível. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, ou seja, eu te pus no nível 2. Você está me ouvindo agora? Você começou a obedecer? Você começou a levar a sério os mandamentos, começou a levar a sério uma vida de santidade, começou a levar a sério aquilo que eu exijo de você, como seu Deus, como seu Senhor, Senhor da tua vida. Você está levando a sério? Não, Senhor, eu ainda não estou. Então eu trarei sobre você pragas 7 vezes piores. Terceiro nível. Piorou mais 7 vezes. Segundo os seus pecados. Porque também tem o seguinte, gente. Sempre ouço isso da minha esposa. Sempre a gente está conversando sobre coisas do coração e sobre coisas de como cuidar de pessoas. Sempre que a gente não ouve o Senhor falando, a gente nunca fica igual. O pecado não arrependido, o pecado mantido, ele nunca fica estável, ele piora. Então não pense você que você tem um pecado na sua vida e você não vai lidar com ele, ele vai continuar no mesmo nível de pecado. Não, ele vai piorar. Ele vai se tornar um pecado cada vez pior, cada vez mais grave, cada vez mais fétido. E, consequentemente, o Senhor também tem que começar a gritar mais no teu ouvido para ver se você ouve. E o grito de Deus é a maldição. Ouviu? Não. 7 vezes mais. Trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos. Percebeu a piora? Na anterior não estava chovendo. Aqui veio um leão e comeu o filho. Aqui veio uma cobra e matou o filho. Terceiro nível já. E olha que tem mais 2 ainda, hein? Esses animais selvagens acabarão com o seu gado e os reduzirão a poucos. E as suas estradas ficarão desertas. Ouviu Deus agora? Ou vai continuar duro? Se ainda com isto vocês não se corrigirem. Número 2, não voltarem para mim. Número 3, andarem em oposição a mim. Então você não ouviu? Terceiro nível. Você continua de coração duro. Você continua sem me ouvir. Então eu também serei contrário a vocês. E eu mesmo os ferirei 7 vezes mais. É a quarta vez. Não é a quarta vez, porque a primeira não foi mais 7, né? Teve a primeira, teve 1 mais 7, 2 mais 7, 3 mais 7. Quarto nível de maldição. Eu os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança. Aqui é curioso, porque Deus não descreveu tanto essa espada vingadora, embora ele vai dizer logo depois. Mas imaginem que uma espada de Deus, uma espada que traz vingança da parte de Deus, é coisa terrível. E então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês. Pandemias? E vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento de pão, falta de comida. 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno e o repartirão por peso. Imagina, você tem lá o seu forno na sua casa. Imagina que vocês vão fazer pão agora para a família. Você normalmente usa o forno sozinha, não é verdade?
Você usa o forno sozinha, você faz um bolo só para a sua família. E a família dá conta de comer um pão que você fez. Mas aqui a escassez de comida está tão grande que cada um vai fazer um pouquinho só para a família. Então 10 mulheres vão usar o mesmo forno, porque não tem comida. E aquelas 10 famílias terão que comer aquele pouquinho de comida que tem. Vão repartir a comida por peso, por causa da escassez. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. E aí, então, próximo nível, último nível. Se ainda com isto vocês não me ouvirem. E aí você diz assim, eu não acredito que isso pode acontecer. Não existe gente tão tola assim. Não existe gente tão endurecida de coração desse jeito. É impossível que isso exista. Essa é a história do povo de Israel. O povo de Israel passou por cada um desses 5 níveis de maldição. Absolutamente todas as coisas descritas nesse texto aconteceram na história do povo de Deus. Então essa, irmãs, é a história do povo de Deus. De todo o povo de Deus? Não, claro que não. Sempre houve o remanescente fiel. Sempre houve aqueles que são obedientes no meio da geral que é desobediente. Então, a gente chega no 5º nível. Se ainda com isso vocês não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também com furor. Agora Deus vai amaldiçoar com ira, com furor. Eu também com furor serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais. 4ª vez que multiplica por 7. Por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne dos seus próprios filhos e filhas. Isso aconteceu na história de Israel? Sim. Mulheres cozinharam os seus filhos na época do cerco babilônico. A Bíblia descreve isso. Isso aconteceu literalmente. Isso não é uma maldição que Deus está falando assim, Deus está, deixa eu falar uma coisa que vai impactar, deixa eu falar uma coisa que vai ser muito forte. Não, isso aconteceu. Pessoas, de fato, comeram os seus próprios filhos. Destruirei os seus lugares altos, derrubarei os altares onde vocês queimam incenso, amontoarei os seus cadáveres. Você já viu foto assim? De cadáveres amaldiçoados, de cadáveres amontoados, melhor dizendo. Cadáveres que foram amontoados por causa de uma guerra, por causa de uma pandemia, por causa de uma pessoa louca que perseguiu todo mundo. Você já viu essa cena? Isso já aconteceu, não só na época da Bíblia, mas também na história. Amontoarei os seus cadáveres sobre os cadáveres dos deuses que vocês adoram, e a minha alma se aborrecerá com vocês. Palavra que em outros lugares é traduzida como odiar. É a mesma palavra que aparece aqui. Não é gostoso ouvir sobre maldição. Não é agradável. Mas percebam que Deus tinha gastado... Foram quantos versículos? Eu falei. Para a bênção foram quantos versículos? Eu sou surdo, gente. 13, né? E agora foram quantos? Foram mais, não foram? 30 menos 13? Um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Embora ainda não acabou, né? Reduzirei as cidades de vocês a deserto. Isso aconteceu quando o povo foi tirado e levado primeiro para o exílio assírio e depois para o exílio babilônico. Destruirei os santuários onde vocês adoram, isso aconteceu. Não aspirarei o aroma agradável dos sacrifícios, o sacrifício acabou, o altar foi destruído. Assolarei a terra e os inimigos de vocês que nela vieram morar. Assolarei a terra e os inimigos de vocês que nela vieram morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações, e olha só, e irei atrás de vocês com espada na mão. Ou seja, eu vou mandar vocês embora, mas não pense que vocês estão livres de mim, não. Eu vou perseguir vocês. Eu vou mandar vocês para outra cidade, mas eu vou atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada, e as cidades ficarão em ruínas. Tudo isso Deus prometeu, e tudo isso Deus cumpriu. Então, como resultado, a terra celebrará os seus sábados. Lembra que uma das exigências de Deus no comecinho do texto foi a guarda do sábado? Aqui Deus está deixando claro,
a terra vai ter o seu descanso. O descanso que a terra merece, eu vou dar. Eu não vou punir a terra por causa de vocês. Eu vou tirar vocês da terra, e aí a terra vai ter o descanso que ela merece. Os sábados dela, ela vai aproveitar. É isso que Deus está falando aqui. Todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e observará os seus sábados. Na cultura, na lei de Deus, e portanto na cultura do povo de Deus, além do sábado, um dia em cada 7, também havia o ano sabático, um ano em cada 7 anos. E havia o ano do jubileu, o 50º ano. Então, o 49º era um ano sabático, o 50º era um jubileu. E eram anos de não trabalhar, eram anos de descanso para todo mundo e para a terra de maneira especial. E o povo não cumpriu nada disso. Então chegou a hora que Deus falou, então agora vocês saem da terra para a terra descansar. Vocês não cuidaram da terra, então eu vou cuidar. E cuidar da terra significa mandar vocês para um outro lugar como escravos. Durante todos os dias da assolação a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal, na terra, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Já viu gente assim? Um ruído de uma folha, porque a pessoa está num nível de ansiedade. Não estou falando de gente que tem medo de tudo, que toma susto com tudo. Mas gente que está ansiosa, num nível de ansiedade tamanho que qualquer coisa deixa a pessoa super tensa. O ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Então não são só problemas físicos, são problemas que o mundo chama de psicológicos também. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Até quantos versículos então? 37 menos 13 dá quanto? 24? Ok. Então, 13 de bênção, 24 versículos de maldição. Deus leva a sério essa história de amaldiçoar. A bênção, irmãs, é que o texto continua. E é Deus quem perdoa. Ainda que você esteja vivendo debaixo de grande maldição de Deus, a tua confissão e o teu arrependimento podem te trazer restauração. Agora, veja, não permita que a graça do texto arranque de você o impacto daquilo que você leu. Porque é tolice pagar para ver. Não é verdade? Não é tolice pagar para ver? Será que Deus amaldiçoa desse tanto mesmo? Deixa eu ver. É uma tolice. É uma tolice contar com o arrependimento. Não, conta com a obediência. Viva debaixo da bênção de Deus, ao invés de viver debaixo da maldição de Deus, para depois ter que se arrepender. Arrependa-se o quanto antes. Não espera chegar no nível 5. Você está no nível 1, então já arrepende. Volta para o Senhor. Volta para uma vida de obediência. Mas esteja onde você estiver, em qualquer nível de maldição, onde alguém estiver, a tua confissão e o teu arrependimento podem trazer restauração. E é aqui que Deus chega. Mas se, de novo, a mesma estrutura. Se então. Mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, e se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade. Então Deus quer 3 coisas. Quando a gente está sofrendo as consequências do nosso pecado, quando a gente está sofrendo consequências psicológicas, ou físicas, ou materiais, ou relacionais, ou crise econômica, quando a gente está sofrendo consequências dos nossos pecados, o que Deus quer que a gente faça? 1, confesse a nossa iniquidade. Se for o caso, até confesse a iniquidade de gerações passadas dos nossos pais. 2, confesse que você andou em oposição a Deus, fazendo que era contrário, fazendo que ele fosse contrário a nós.
Ou seja, você parar de jogar a culpa para Deus. Falar assim, Senhor, fui eu. Eu declarei guerra contra o Senhor. Eu estou me lascando porque eu declarei guerra contra o Senhor. O Senhor tinha deixado claro que era para eu viver desse jeito aqui, mas eu não quis. Eu quis viver daquele outro jeito. Foi eu que provoquei o Senhor, para o Senhor vir contra mim com maldição. A culpa é minha. Essa atitude que dificilmente a gente tem, a não ser que o Espírito Santo venha sobre nós. Porque o nosso padrão normal foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente que o Senhor fez. Esse é o nosso padrão. Nosso padrão é o padrão de jogar a culpa para o outro. É o padrão de não reconhecer, mas dizer a culpa é do outro. Foi ela que fez isso. Foi ele. Foi o meu marido. Foram os meus filhos. É a sociedade. Foi o jeito que a minha mãe me criou. A gente vai colocando culpa. A gente vai despejando culpa em tudo que é lugar e raramente aceita que nós somos o problema. E é isso que Deus quer que a gente faça. Confessar que nós andamos em oposição a Ele. Nós somos os responsáveis por fazer que Ele se tornasse contrário a nós e nos expulsasse. Terceira coisa que Deus quer, que o nosso coração incircunciso se humilhe. Tem um cantor cristão chamado Gerson Borges, que tem uma música linda com esse tema aqui. Se o seu coração incircunciso se humilhar e aceitar o castigo da iniquidade. Aqui é você dizer, Senhor, toda essa maldição foi justa. Eu mereci, Senhor. Eu mereci. O Senhor fez tudo isso, mas a culpa é minha. Eu mereci, o Senhor é santo. E quando alguém chega nesse estado de arrependimento e de confissão, quando alguém é levado pelo Espírito Santo a essa consciência de pecado, então o Senhor faz o seguinte, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação deixada por eles, folgará nos seus sábados. E eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei. Ô, gente, obrigado aí, viu? Eu esqueci completamente de mudar, obrigado. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Gente, olha que coisa linda que Deus acabou de dizer. Eu vou mandar eles embora, lá para uma outra terra, lá para a Babilônia, lá para a Síria. Mas não pensa que eu os rejeitei, não. Não pensa que eu os odeio a ponto de consumi-los e de desfazer minha aliança. Eu sou o Senhor. Agora, preste atenção numa coisa que eu vou dizer. Isso daqui que Deus está falando, vale para o indivíduo ou vale para a coletividade? Vale para a coletividade, não para o indivíduo. Porque muitos no processo morreram. Certo? Então essa promessa é a promessa em relação à coletividade, não é a promessa em relação ao indivíduo. O indivíduo nunca pode ficar abusando da misericórdia de Deus. A gente nunca sabe até que ponto vai a misericórdia de Deus para nós individualmente. A misericórdia de Deus em relação ao seu povo é eterna. Eterna. Mas a misericórdia de Deus em relação a indivíduos pode ter um pontinho final. Então a gente tem que tomar cuidado. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si, os filhos de Israel, por meio de Moisés, no monte Sinai. Antes da gente terminar, eu quero fazer duas observações. Você encontra esse mesmo ensino no Novo Testamento, pode passar o slide, por favor. Não venha me dizer que isso é teologia da prosperidade, ou somente coisa do Antigo Testamento. Então, isso é um ensino bíblico, irmãos. Isso não é coisa só do Antigo Testamento. Por que isso não é a teologia da prosperidade? Porque a teologia da prosperidade, ela promete bênçãos se você crer. A teologia da prosperidade não fala de obediência. Ela fala só de fé. E o que a Bíblia fala é sobre obediência. Você quer ser abençoado? Obedeça.
Não basta só crer. Porque uma fé que não é operosa é uma fé mentirosa. Isso não é teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade só foca em bênçãos físicas. E aqui a maior das bênçãos é a proximidade do Senhor. Eu olharei para você, eu andarei no meio de vocês. Isso não é teologia da prosperidade, porque teologia da prosperidade é um meio de extorquir o povo. Isso daqui certamente não é. Isso não é teologia da prosperidade, porque nenhum teólogo da prosperidade fala sobre pecado e sobre a gravidade do pecado. Isso não é teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade afirma que o sofrimento é sempre uma maldição. E as Escrituras não afirmam isso. Existe o sofrimento que vem sem ser por causa de desobediência. É exceção, não é a regra, é exceção. Mas isso acontece, como o livro de Jó deixa muito claro. Finalmente, a teologia da prosperidade é egoísta, ela não é teocêntrica, ela não está nem aí com Deus. Deus é só um gênio da lâmpada que vai dar tudo que eu quero se eu der algum dinheiro para o pregador tal. Então isso daqui não é teologia da prosperidade, nem isso daqui é coisa só do Antigo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como um homem que construiu a casa sobre a rocha. E vocês sabem o que aconteceu. Por outro lado, ele disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será como um homem louco, um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou. E foi grande a sua ruína. Bênçãos pela obediência, maldições pela desobediência. Jesus termina o Sermão do Monte reafirmando a mesma coisa que o Antigo Testamento falou tantas vezes. Você não vai ser abençoado por Deus se você tiver um relacionamento amistoso com o pecado. Se desobediência, se o pecado não for alguma coisa grave para você, se você não olhar o pecado como algo muito sério, muito grave, você não vai ser abençoado pelo Senhor Deus. Deus abençoa aqueles que o buscam obedientemente. E é claro que a nossa obediência vem por causa da graça. Vem porque nós fomos salvos pela graça e nós temos o Espírito Santo. Então agora, sejamos obedientes. Jesus disse em outro lugar, quando uma mulher louvou a mãe dele, né? E aí ele diz: não, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ouvem e guardam, com a implicação de praticar. O Deus que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Dever de casa. Todos os textos da Bíblia que falam sobre salvação falam que nós somos salvos pela graça. Mas todos os textos bíblicos que falam sobre o grande julgamento no dia final dizem que nós seremos julgados pelas nossas obras. Sim, nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras. Naquele grande dia. O Senhor não vai perguntar: você acha que você era predestinado? O Senhor não vai perguntar: você cria realmente? O Senhor não vai perguntar: você ia na igreja? O Senhor vai querer saber quais foram as tuas obras. Você foi obediente? Você foi obediente? João fala sobre isso da seguinte maneira: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é esse: que creiamos no seu Filho e nos amemos uns aos outros. Em João, obediência é fé e amor prático na vida dos irmãos. Tiago, para terminar a prova de que o Novo Testamento também ensina isso. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante, esse será abençoado no que realizar, bem-aventurado no que realizar. Deus nunca mudou. Ele abençoa os obedientes.
Então, que nesse congresso, em tudo que você vai ouvir, você se lembre disso. Existe uma bênção reservada, uma não, é o Deus que abençoa e sabe abençoar muito. Existem muitas bênçãos reservadas para quem obedece. Mas existe maldição. E ele sabe amaldiçoar terrivelmente. Existe maldição para quem desobedece. Concluindo, portanto, é Deus quem abençoa. Obedeça. Escolha o caminho da obediência, mesmo quando for difícil, mesmo quando for complicado, mesmo quando parece que não vai dar certo, escolha o caminho da obediência ao Senhor. Lembre-se que é Deus quem amaldiçoa. Se você olha para a tua vida e tem coisa dando errado, considere como primeira possibilidade punição de Deus. É possível que não seja. É possível que não seja. É possível que você esteja sofrendo com um sofrimento fiel como Jó. Mas não é o normal, não é o padrão. O padrão é a gente sofrer as consequências dos nossos pecados. Então preste atenção, para de jogar a culpa para o outro e olha para você mesma. É Deus quem perdoa, louvado seja o nome do Senhor. A gente pode quebrar o ciclo de maldição a qualquer hora. Independente se a gente está no nível 1, 2, 3, 4 ou 5, a gente pode quebrar o ciclo dessa maldição a qualquer hora. Basta confessar, arrepender e voltar para o Senhor. E Ele perdoa imediatamente e começa a restaurar e abençoar. Foi assim que aconteceu duramente com o povo dele. Ele teve que mandar o povo para outra terra, lá eles se arrependeram, então ele traz o povo de volta. E finalmente é Deus quem restaura, adore-o. Ele é o Deus soberano que restaura gente que foi quebrada. Ele é o Deus soberano que restaura gente que uma vez foi amaldiçoada e que se arrependeu e voltou. E agora ele traz bênção ao invés de maldição de novo. Vamos orar? Pai, nós vimos coisas sérias, graves e duras. Mas essas coisas não são invenção da nossa cabeça, essas coisas estão claramente escritas na Tua palavra. E nós queremos ser ouvintes praticantes. Pai, livra-nos de um coração endurecido, que não ouça e não aplique essas coisas na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, nós queremos ser obedientes. Nós queremos ser filhos obedientes, filhas obedientes, que andam nos teus caminhos e que recebem pela tua graça bênçãos, pela obediência que o Senhor mesmo nos faz ter por meio do teu Espírito. Então, Deus, ajuda-nos a andar debaixo da tua bênção e não provocar o Senhor com pecados e coração endurecido, de maneira que o Senhor lance maldição sobre nós. Preserva-nos e faça de nós um povo obediente aos teus mandamentos e à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que palavra, né, irmãs? A Juliana, quando eu perguntei assim, Juliana, o que precisa? Você tinha que ter me falado assim, Salompas, Dorflex, né? Depois dessa palavra tão oportuna, né? E eu fico pensando assim, como o Senhor é tão gracioso, né? Que trouxe o pastor de São Paulo para nos trazer essa palavra, porque Ele nos ama, né? Ele não desistiu de nós, Ele nos quer trazer para perto dele. Louvado seja o Senhor. Gente, a gente está chegando no final.